20 anos atrás, em 2001, um economista do banco Goldman Sachs cunhou o termo BRICS, que para ele, acima de tudo, era uma categoria de investimento, e ele publicou um artigo dizendo que os 4 países do grupo BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, no seu conjunto, seriam maiores, do ponto de vista econômico, do que os países do G7. E aquilo, naquela época, gerou bastante visibilidade, muitas dúvidas em relação a esse deslocamento de poder que esse banqueiro Jim O'Neill estava descrevendo. Apesar da crise brasileira, de fato, o tamanho desses países hoje é maior do que na previsão feita pelo banqueiro Jim O'Neill. Ou seja, de fato, apontou e conseguiu prever de maneira adequada que estes países tinham um potencial econômico enorme, sobretudo a China e a Índia. O que ele não previu que esses países também tinham interesses políticos que permitiam um alinhamento e que acabou se transformando depois de uma categoria de investimento para um grupo político que pensou de maneira conjunta sobre como lidar com vários desafios econômicos que estavam surgindo naquela época, sobretudo em 2008, quando a crise econômica mundial afetou, acima de tudo, os países desenvolvidos. Naquele momento, surgiu um vácuo de poder, porque pela primeira vez os Estados Unidos e a União Europeia não conseguiram lidar bem com essa crise sem a ajuda dos países em desenvolvimento. E os países BRICS aproveitaram daquele momento para iniciar um processo de reforma no sistema econômico mundial e também para fortalecer os laços econômicos entre eles. Foi naquele momento que todos os países do grupo BRICS, depois agregou-se ainda a África do Sul, ajustaram suas estruturas econômicas e a China se tornou o principal parceiro comercial de todos eles. Desde então, temos muitos debates que acontecem anualmente entre os países do grupo BRICS, não apenas entre os presidentes, é uma reunião anual, mas também entre os ministros de Relações Exteriores, de Educação, Defesa, Infraestrutura e várias outras áreas. É apenas um reflexo de um mundo em transformação que requer ajustes nas estruturas do multilateralismo que precisam atender essa nova realidade, e não havia até aquele momento uma estrutura que atendia a demanda crescente para relações entre os países BRICS. E, de fato, em várias áreas, o impacto desses países foi fundamental. Houve uma reforma na distribuição de votos no Banco Mundial, no Fundo Monetário. O grupo BRICS, apesar de todas as críticas, acabou criando seu próprio banco de desenvolvimento, que existe até hoje, que cresceu bastante, que financia projetos, inclusive no Brasil, e que recentemente adicionou vários outros membros, entre eles o Uruguai e os Emirados Árabes. Essas plataformas também ajudam os países BRICS a influenciarem o debate público e a repensarem os melhores modelos e estratégias de desenvolvimento. Existem vários outros blocos econômicos que estão surgindo em função desse deslocamento de poder do Ocidente para mercados emergentes. A China costuma ter um papel-chave naquele processo, porque será a principal economia do mundo, certamente um grande pilar da economia global, mas a Índia também, aos poucos, está se empenhando cada vez mais na diplomacia econômica para se destacar como um dos principais autores na criação de novos acordos comerciais, por exemplo, mas certamente a China se destaca ainda mais e hoje é o principal promotor de acordos de livre comércio, não apenas de maneira multilateral, mas também bilateral, como aconteceu recentemente com o Uruguai, sobretudo em um momento em que o mundo ocidental é cada vez mais protecionista e acaba cedendo esse espaço de ativismo na diplomacia econômica
para novas potências como a China.